Rejane vai fazer a parte dela. Posso compartilhar minha tela? Por favor, eu agora descompartilho. O maior prazer. Tá para você. Estão vendo a minha tela? Sim, só que não está grande. Exibição. Não está em modo exibição. Ok, já coloquei, tá? Ok? Muito Ok, bem. beleza. Então, sigamos, e agora vai ter uma parte falando sobre dominação. Até que ponto a gente vai? Até que ponto a gente tem essa sede de seguir adiante, de fazer mais e tudo? A dopamina, ela é a fonte do desejo bruto. Quero mais. Até aí, ok, ela está lá querendo mais. Só que a gente cai no equívoco de achar que ela sabe o que ela quer. Essa é a grande questão. Ela quer mais, mas não necessariamente ela sabe exatamente o que ela quer. Ela Maravilha. calcula qual é o tipo de mais. Ela calcula qual é o tipo de mais. Então vamos lá. Voltando àquilo que o Simon até tinha começado a falar, né? A dopamina ela tem alguns circuitos. E aí, a dopamina ela nasce lá na via tegmental central, que está dentro do mesencéfalo. Os impulsos dopaminérgicos, vamos pensar assim, o impulso da vontade, o impulso da busca, é esse caminho mais curto, que é chamado de via mesolímbica ou via curta. Nessa imagem aqui, é como se fosse essa via que ele está apontando aqui, ó, que vai da área da via tegmental central, vindo para o sistema límbico, né? Pegando ali a amígdala, hipocampo. Então, vai para a parte meso do mesencéfalo, indo para o sistema límbico. Ali é o impulso da vontade, a via curta, ok. E nós temos, que aí é onde o Simon terminou, a dopamina versus dopamina, um outro circuito chamado de via longa, ou também a via mesocortical, porque também tem o caminho da dopamina saindo lá desde a região do mesencéfalo, lá, mas indo em direção ao córtex pré-frontal, que é essa região que a gente fica calculando, planejando, e aqui a gente tem como ter uma chance maior de enxergar não só imediatamente, mas de enxergar lá na frente. E aí a gente começa a dimensionar o que faz mais sentido se submeter para ter uma garantia maior daquilo que eu estou buscando. Então, Só um momentinho, Rejane. Então, a primeira via, a curta, é a do impulso. É aquela que você faz sem pensar, que a gente conhece muito bem. E a outra também é de um fazer, mas é um fazer pensado, é um fazer. Como é que a gente fala? É um fazer estratégico, vamos pensar, estratégico. Ele é um fazer mais distanciado. estratégico, Ok. mediado. Tá. Os dois circuitos iniciam no mesmo lugar. Ele está, mas um vai para a excitação, para a empolgação, para o entusiasmo, enquanto o outro vai para o controle, para a ideia, para a racionalização, para o plano, para ver o que é que compensa mais. Rejane, eu acabei E, de lembrar de uma coisa, Rejane. ah, Igual você está lá na propaganda, compre agora porque está acabando. Aí você compra e depois no outro dia você amanhece puto da vida que você fala, mas eu não preciso daquilo. E eles levam a coisa exatamente de comprar ou fazer qualquer coisa por impulso, porque não dá tempo de você pensar. Não dá tempo de você pensar. Exatamente na vida prática é assim, né? sim, e aí a gente com essa, vamos pensar assim, nós estamos vivendo uma era de ter uma diminuição de processo, assim, o imediatismo é muito grande e é um caminho sem volta.
Então, aquele processo de eu aperto um botão ali e sai um café, entendeu? Parece que tem nos levado, então, a ficar ainda mais impulsionados a corresponder essa dopamina da via curta. Ok. Bom, Gostei excelente da exemplo. dopamina da via curta. Nós vamos usar muito essa expressão, que é a dopamina é, sem cérebro. A Isso. dopamina burra, A vamos pura falar assim, excitação. cega. A pura excitação. Ótimo, ótimo. E aí ele traz um pouquinho sobre essa questão da tenacidade, do esforço, porque na via longa, se for interpretado que vale a pena o esforço, é essa via longa também que impulsiona a gente, que vira e fala assim, ó, não, segue adiante, suporte isso, tenha resiliência, porque lá na frente vem. Isso é dopamina de via longa, Ai, que ok? maravilha. Uhum. Beleza. Ele traz, os autores trazem vários artigos, pesquisas, é muito interessante. Eu vou trazer só essa aqui, não quero que fique chato, mas é porque olha tanto que é discrepante a diferença de uma da outra. Eles colocaram alguns ratos com uma dieta hipocalórica, então comia menos, todos eles estavam com fome. Mas aí eles dividiram em dois grupos. Tinha um grupo controle, que estava rato com fome, e tinha um grupo experimental, que era um rato com fome, mas que teve ali uma neurotoxina que destruía algumas células de dopamina. Os do grupo controle, que estavam com fome e estavam saudáveis, com a dopamina funcionando, eles, se eles precisassem apertar uma só vez a alavanca para receber comida, eles apertavam. Se precisava de apertar tantas alavancas para, por exemplo, 4 pressões para receber a comida, eles faziam tantas vezes, por exemplo, 1000 vezes em 30 minutos. Se precisasse de 16 apertadas para receber a comida, eles apertavam 2000 vezes por minuto. E assim ia. Então, é como se fosse assim, o meio está te exigindo mais. Mas se a dopamina está na via longa saudável, beleza? Eu vou dando conta desse recado. O grupo experimental, que tinha dopamina de menos nessa rota, ele começa, olha só, se tivesse que apertar pouco uma vez só, ok, igual o grupo controle. Mas se tivesse que fazer 4 pressões, em 30 minutos, eles apertaram só 600 vezes, enquanto o outro apertou 1000. Se precisasse de 16 apertadas, ele fez um pouco mais de 600 vezes, enquanto o outro foi para 2000. Se precisasse de 64 apertadas, ele fez menos que antes, gente. O mundo exigiu mais, cansei, vou fazer menos. E o outro vai fazendo. Então, tanto que essa diminuição dopaminérgica na rota longa vai fazer diferença. Ok? Adorei, Você... cansei, vou fazer Cansei. menos. Olha, se a gente pudesse pensar, na hora que o Simon falou sobre as drogas, ele está trazendo um exemplo muito vívido da via curta. Esse capítulo que fala sobre a dominação é um exemplo mais vívido da via longa, se a gente puder fazer essa analogia. Concorda, Simon? Acho que, né, Sim, fica mais sim. por aí. Então, ele até dá uma pincelada lá, né, que as drogas e tal, ela vai fazer essa interpretação de eu consigo tudo. E realmente é muito comum, por exemplo, a gente tem até aquela brincadeira, né? É só a gente beber um pouquinho que a gente fica bonito e rico, que a gente Isso. se acha mais, né? Que a gente tem essa sensação de autoeficácia, de se sentir capaz de. E como é prazeroso essa sensação de me sentir capaz de. Então, a dopamina, ela tem uma provocação de te fazer sentir capaz de. A questão é, perdão, enquanto, gente, perdão, peraí. Enquanto que a promoção disso, da droga, a pessoa está numa posição passiva, a droga a eleva a esse lugar de pessoa toda poderosa, o que a gente pode pensar, será que a gente não tem outros caminhos de nos sentirmos capazes de fazer
né, eu sou capaz de, através de outras possibilidades, e eu acho, Luciene, que uma das, para mim, né, talvez no meu processo, acho que isso é o que mais me fez me encantar com a psicanálise, é que a psicanálise dá conta de fazer o ser humano ir para além de. E isso ela faz. Então, a gente dá conta de ir para além do que nos foi projetado, de ir para além a gente vai fazer um caminho de ir para além de. E aí é a gente que está fazendo, não é a droga que está fazendo por nós. E a Rejane volta, e a Rejane usou a palavrinha mágica para mim, a expressão que eu falo assim, que dá um gás para a gente, que nutre a nossa alma, eu chamo de alma, mas vai o corpo, né? Mas, assim, é no sentido da significação. É a expressãozinha com duas palavras, né? A frase é assim, eu dei conta, eu dei conta, porque aí a gente fala, eu vou dar conta. Porque se a gente... Então, o dar conta que a Rejane usou, conseguir dar conta, está por detrás disso, né? E está por detrás da gente dar conta de projetar um dar conta mais distante. E quando ela fala da psicanálise e usa essas, eu fico muito honrada dessas comparações aí, né? Luciene, Jorge Forbes, Freud e Lacan, né? Aí eu só vou falar só 4 assim, geniais por aqui. Que foram além na psicanálise, né? Na sua produção teórica. E quando ela fala que a psicanálise nos ajuda a ir além, exatamente assim, promove, a meu ver, um verdadeiro renascimento. A gente se pare de novo. É uma aparição. A gente se gesta na psicanálise, né? Na cabeça, nas significações, nas ações, e nasce, a gente dá à luz a um novo eu, um novo sujeito, uma nova pessoa, né? Eu digo isso. E aí eu fico pensando a repercussão, então, né, dopaminérgica que isso tem. Por isso que eu coloquei, ele pode modificar a nossa organização dopaminérgica? Eu acredito que sim. Bom, enfim. Outra coisa, olha só. Em relação à questão de dominação e submissão. Pessoas com postura dominante, isso é... Gente, eles têm umas pesquisas no livro que vale muito a pena ler, tá? Pessoas com postura dominante nos induzem à submissão. Olha só a ideia. O próprio circuito longo, se ele achar que se submeter ao que o outro quer de mim é a grande vantagem dele, ele vai se submeter. Então, é aquela história. Potência, né? Assim, no sentido, não é ter a força, não é esbravajar, é fazer aquilo que eu acho que eu estou ganhando com aquilo. Isso. E aí, o grande outro, né? Como não me submeter ao que ele deseja de mim? É uma má ideia brigar com quem eu acredito que não é possível vencer. Aí eu coloquei aqui, né? Psicanálise, vem aqui de novo. Porque é essa ideia, inclusive, e aí eu já pensando aqui, né, de colocar no analista mais um grande outro. E que Luciene, né, traz para a gente a importância da gente, como analista, se deslocar desse lugar, porque a pessoa precisa ir ela e não se submeter ao que eu estou para me encantar, porque senão eu só transfiro, aí vai ser uma transferência, enfim, e eu caio nela. Eu gosto de pensar o psicanalista como uma ponte. Ele é uma ponte daquele sujeito, aí como diz o Simon, né? Que é terrível demais a gente ficar suspenso na aprovação do outro. Então, a gente entra para fazer uma análise pertencendo ao mundo, com medo da reprovação, de dizer não, e com medo de perder a beleza, perder o dinheiro, perder a inteligência e virar lixo, né? E a gente passa por uma ponte que chama psicanálise, psicanalista, que nos leva a esse lugar de só para além de, né? Além de, a gente consegue fazer isso que você falou,
até se submeter. Não é, Sim. agora você é do contra. A gente conhece essa história de rebelde sem causa. Rebelde sem causa está no mesmo lugar. Ele está brigando com uma coisa ao contrário. Não, a gente fica podendo escolher. Agora eu vou obedecer porque vale a pena. Agora eu vou transgredir, agora eu vou inventar, agora eu vou fazer diferente. Isso, beleza. Então, dominação e submissão podem ser comportamentos dopaminérgicos, desde que eu entenda que vale a pena para mim, tá? Então, agora vamos lá. A dopamina quer mais e tanto faz como consegue. Sendo brava, passiva, fazendo a gente ficar brava, passiva, enfim. O importante é que me conduza a um futuro supostamente melhor. Aí que vem a questão. Vamos pensar, uma pessoa cega com frente a esses impulsos, né, que se repetem e tudo mais, ela se entrega a uma necessidade perpétua. Então, o caminho de fazer a análise é, no mínimo, a gente conseguir dimensionar um pouco melhor de onde é que eu estou me escravizando, né? Daquilo que insiste em mim. Então, é uma baita de uma mudança, né? Olha só outra coisa. Só voltando um pouco até para corroborar com o que o Simon falou do vazio também, essa necessidade perpétua, ela vai junto com a insistência que não para nunca, né? E uma necessidade perpétua de preencher esse vazio. E eu fico Lembrar pensando, disso. Luciene, e uma necessidade perpétua de completude, né? De preencher perfeitamente esse vazio. E E a aí, gente sabe aqui nos nossos estudos que é possível a gente preencher, a gente ter plenitude, mas vai passar, como tudo na vida. enfim, vejam só. Ele fala assim, ó, extrair o máximo possível dos recursos disponíveis. Esse é um relacionamento agêntico, que é o relacionamento da dopamina. A dopamina, ela é aquela que se relaciona pensando assim, ganho alguma coisa nisso. Gente, mas não é assim, como se sempre tivesse a dopamina fosse muito má, entendeu? Não, assim, ganho, ó, me aproximo, estou ali conversando com uma colega de trabalho, gosto dela, mas também ganho porque ela também se torna uma rede de contato para mim. Então, existe isso, é a dopamina, a gente tem que ter isso também. Agora, quando eu vou para a esfera de desfrutar da interação, é um relacionamento afiliativo, que é mais das AAs, que é o usufruto. Então, a dopamina é a busca e as AAs o usufruto. E aí, trazendo de novo, né, Luciane, eu pensei, o tanto que a postura do terapeuta, né, a postura do analista, ele requer ambos os caminhos. Por Ele quer favor, enxergar, ele com o pessoal. Retoma com o pessoal o que é a AS. Ah, tá. São os neurotransmissores do aqui e agora. Então, por exemplo, serotonina é um neurotransmissor que fala assim, ó, curte esse momento, Rejane, acho bom. A dopamina está falando para mim assim, ó, aqui não precisa de mais luz, não. E a serotonina falaria para mim assim, ó, tá tão boa a luz de agora. Então, é o da curtição do aqui e agora. Isso, a Então, gente lembrar sempre, né? Ó, dopamina, ocitocina, vamos lembrar, endocannabinoides, né? das AAs, É, a, né? Tem a é, é vasopressina a também. química de usufruir, de ter o Isso. prazer de ter. A Aham. dopamina é o prazer de correr atrás. Isso. E aí, lembrando que precisamos da coisa circulando, Isso, precisamos de navegar nas duas esferas, né? isso. Tudo vai poder viciar a gente? Tudo. Então, quando o Simon estava falando lá da questão da via curta, que seria onde a droga vem e fala, o que me interessa é esse boom aqui, avassalador de prazer, mas eu também, vamos pensar assim, na medida que eu vou me submetendo a alguma coisa e vou tendo ganhos com aquilo, eu, uh, eu posso criar uma dependência, uma escravidão naquilo. Então, por exemplo, um sucesso. Então, eu sou um artista e fiz uma peça que tive muito sucesso. A chance de eu ir atrás de outra coisa muito boa, porque eu quero aquele sucesso de novo, se a gente não toma cuidado, essa busca ela vai trazendo também
um desconforto muito grande, e a pessoa se submete a esse desconforto. Por isso que ela é escravizante, porque a gente se submete ao desconforto para tentar achar aquela saída de novo. Então, a dopamina... Inclusive, a gente, às vezes, perde a saúde da gente. A pessoa se arrebenta, se destrói de tanto ficar ali tentando fazer uma peça melhor, ao invés de dar conta de falar, olha, essa foi muito legal, vamos ver como que vai ser a outra, né? Então, Okay. Luciene, só para a gente ter uma noção, porque a gente às vezes pensa assim, a via curta é a dopamina que vicia, por exemplo. E aqui nesse momento do livro, ele fala, a dopamina do controle, a via longa, pode viciar também. Em que sentido? Eu fico tão capacitada em ser estratégica para ir além que eu também fico refém dessa. Aí eu fico, então entendi. Então, o que eu preciso ser na vida é uma pessoa que trabalha muito. Então, seja estratégica. Minha via longa está mega funcionando, mas ela está em excesso a ponto de me escravizar também. Muito bem. Tem uma parte lá eu não vou falar tanto disso, mas tem uma parte do livro que também é interessante. Ele fala do TDAH, essa fragilidade do circuito da via longa da dopamina, tá? Que é aquela, assim, por isso que tem aquele nível de impulsividade, né? Aquela dificuldade com a hiperatividade, o próprio controle atencional, principalmente a atenção que precisa ser sustentada. Então, fala, uma vez a pessoa tendo dificuldade de dar contorno para os seus impulsos, que é o que a via longa tenta fazer, ela tem uma chance muito grande de cair nos excessos, né? E também tem alta correlação, Luciene, com transtornos de humor, tá? Então, enfim. Outra parte que eu achei interessante, que é aquilo que a gente fala, né? Vingança é um prato que se come frio, porque, de fato, olha só o exemplo que ele dá. Vamos imaginar que alguém brigue comigo por alguma coisa. A minha reação imediata, aquela, nossa, eu sou muito reativa, ela é muito mais uma reação a. Então, olha, do aqui e agora. O aqui e agora, ele não pensa no ganho futuro. Então, por exemplo, os neurotransmissores do aqui e agora faz a gente usufruir o que é bom, legal, bacana. Mas eles também têm um lado, torna a gente, se a gente ficar muito ali neles, a gente fica muito reativo no ambiente agora. A dopamina não. A dopamina, ela fala, você fez isso comigo? Então tá bom, peraí. Vou planejar minha vingança maligna. E aí ela vai. E nesse meio caminho a pessoa pode até descobrir, sabe uma coisa? Fazer nada não vale a pena. Tomara, né? Tomara que ela se dê esse tempo para falar que é isso, não é por aí. Bom, mas enfim, e aí vem o dilema. Qual atitude que a gente toma? A da via dopaminérgica ou é dessa via A da busca ou a do usufruto? E aí os circuitos da dopamina e o circuito das AAs funcionam em oposição, mas também em complementação. Agir com humanidade e também cuidar da sobrevivência. Porque para a gente sobreviver, a gente precisa avançar, mas a gente não pode perder a nossa porção, né, de humanidade. Então, eu avanço, convivo e assim vamos. Estou quase acabando já, tá? Tranquilo, Vamos lá. não. Então, Ó, ótimo. nós estamos sem pressa, entendeu? Então, A gente corta onde a gente quiser. ótimo. Então, vamos lá. Aí eu peguei uma outra parte do livro que ele fala assim, ó. Não, não é do livro que fala isso. Isso aqui foi uma narrativa aqui, minha, né? Está escrito um pouquinho errado. Estar fora da própria pele, espelho, nos constituiu. Não é, gente? A gente não estuda isso dentro da psicanálise, então eu me vendo naquilo que eu entendi que seria a projeção para mim, e eu tentando me ver ali no outro, o outro ditando quem eu sou, enfim. Aí eu pensei, a busca dopaminérgica pode se manter aí, caso o indivíduo identifique-se somente nessa posição subjetiva. Mudar é ousar adentrar em si, se deslocar. E isso é uma nova rota dopaminérgica também. Por isso que
No meu ponto de vista, está acontecendo tudo ao mesmo tempo. Agora, um deslocamento de posição subjetiva que um processo de psicanálise pode provocar, do meu ponto de vista, e Luciene, né, chancelando essa história, isso vai promover uma alteração dopaminérgica dentro do meu cérebro? Acho que sim, a gente acha Olha que sim. só, mas que maravilha. Aí a Rejane, e isso é dela, né? Não é nem do livro, são os pitacos psicanalíticos dela no livro de neurociências. Beleza, né? Ela fala de rota e fala de deslocar, né? Que são lugares, né? E quando a gente, e eu proponho muito para vocês, né, que a psicanálise do século XXI, Simon, é um GPS. É um GPS que nos localiza, que dá o nosso caminho, a nossa rota, as possibilidades a cada momento. Então, é em deslocamento. É esse que é o mundo que nós vivemos. Nós não vivemos no mundo da bússola, que aponta aquilo ali, já é alguma coisa, né? Ter bússola, né? Já é alguma coisa. Mas eu fico pensando, né? Se a gente pensar no astrolábio, a gente se orientava pelas estrelas. Com a bússola, né? Quer dizer, mas são pontos muito distantes. E a psicanálise, ela nos ajuda a nos orientar ali na nossa vida, para usar a expressão do Lacan, savoir y faire, saber fazer ali, a cada momento, naquele lugar. Então, e rota dopaminérgica, adorei. Amei a expressão, isso é a invenção dela, gente. E aí, para terminar, então, eu coloco aqui: psicanálise e dopamina. Repetição é dopamina? É. Mudança é dopamina também. É isso. Porque dopamina, a gente pode falar assim, é interessante, olha as imagens que ela trouxe, né? A repetição, que a gente conhece bem, a gente fala mal dela, mas ela tem os pontos positivos, mas assim, ele está fazendo força. Aí, ó, ele está correndo dentro do. Como é que a gente chama, gente? Da engrenagem dele, Igual né? ratinho, né? Aquela. Como é que a gente chama de ratinho? Tem um negócio que chama. Aquele trenzinho do ratinho correr, né? Uhum. Corre, corre, não sai do lugar. E o outro está impulsionando para sair do lugar, mas ambos estão usando força. Força é pulsão. Então, mais uma afinidade, dopamina, circuito pulsional. Agora, eu gostaria de escutar o Simon falando alguma coisa para a gente sobre dominação, né? Dopamina e dominação. Deixa seu recado aí, meu querido. Eu acho assim, né? Opa, voltou para mim. É porque Eu acho que essa última imagem que a professora Regiane colocou é isso, né? Porque quando a gente vai falar de saúde mental para as pessoas hoje, por exemplo, o que a gente fala? A gente está falando de uma vez eu li isso num artigo, eu acho que é isso. A palavra do século XXI é autorregulação emocional. É uma forma de lidar com o mundo caótico, com o mundo moderno caótico acerca de nós, né? E como que a gente automonitora nossas emoções? Uma das formas é criar hábitos e rotinas. E criar hábito e rotina é muito difícil. Mas acontece uma coisa com a maioria das pessoas que é o seguinte: academia, por exemplo, que hoje a gente sabe que é o exercício físico, que hoje a gente sabe que é um pilar muito importante. Você começa e o corpo, vamos embora, vamos embora, vamos embora. E depois de um mês, 2 meses, aí o teu cérebro começa a pedir aquilo, que é a questão da repetição. Claro, se você for lá segunda-feira e só for na outra terça, teu cérebro não vai criar repetição. Aliás, isso é a base para o tratamento, não sei se a professora concorda, na reabilitação neuro, por exemplo. Né? Frequência. Tem aquela velha máxima, né, professor? Acho que até eu vi, acho que no livro do Malloy Diniz. Cérebro, ou você usa, ou você perde ele. Ou seja, é preciso essa frequência, que nem sempre é o que a gente quer, porque é maçante, porque é chato, mas quando o nosso cérebro entra na questão dessa repetição, começa a se tornar prazeroso. É dopamina. E, de outra forma, o impulso ali do peixinho, vamos, né? Também é dopamina, E né? aí, Simon, É o equilíbrio. você traz pano para manga. Tem uma grande neurocientista chamada Lara Boyd, que ela fala muito da neuroplasticidade.
E ela fala assim: tudo que a gente vai fazendo de novos hábitos, novas configurações na vida, começam a ter mudanças no cérebro. A primeira mudança é química, então é essa mesmo, a mudança, né, da dopamina, dos neurotransmissores. Depois começa a ter uma mudança estrutural para depois ter uma mudança funcional. Então, a chance, por exemplo, da gente fortalecer a velocidade da comunicação dentro de alguns neurônios, então a gente reconfigura o cérebro de verdade, fazendo diferente. Então, isso é real, olha que legal. E aí, vamos lá, fazendo diferente e insistindo nessa diferença. E agora vamos pegar o nosso querido Freud, olha onde a gente vai chegar. Tem um texto que hoje está sendo muito estudado na psicanálise lacaniana, que, na verdade, ele é pré-psicanalítico. Se eu não me engano, ele é de 1895. Ele chama Projeto para uma Psicanálise. Aí ele era desprezado, estava lá pré-psicanalítico, porque tudo começa em 1900 com a interpretação dos sonhos. E aí, agora, por quê? Porque as neurociências estão confirmando mais do que nunca Freud. E Lacan também, vocês vão ver. Então, Freud fala que, né, existe um traço. Quando acontece alguma coisa pela primeira vez, né, entre os neurônios é um pequeno traço. Aí, quando ele se repete, essa ideia, que o traço vira memória. Aí, repete mais uma vez, quer dizer, ele vai mostrando como essa via eletroquímica, na verdade, né? Ela vai se aprofundando. Eu chamo de rego d'água, gente. Vocês que são novinhos, vocês não devem saber o que é rego d'água. Eu sei. Então, assim, se você tem um rego d'água num lugar, aí você fala, quero mudar de lugar, né? Então, ele tem uma profundidade e a água corre ali. Aí você fez uma casa nova, né? Aí você vai lá e pega a enxada e vai afundando. Então, a água que passava pelo rego pré-existente, ela vai começar a correr. Ah, mas ela vai correr bem pouquinho, porque você está arranhando, está arranhando. Você vai arranhando mais fundo, que é exatamente essa repetição benéfica, vamos falar assim, a água vai passando mais. Você vai aprofundando, aí a água ajuda, porque a água vai, entendeu? A hora que você conseguir, e posso até dizer que eu fico na minha animação total, né? Você pode fazer o rego maior ainda e melhor, mais largo, mais bonito, não sei o quê, para esse novo rumo. Então, é isso, né?